Bora para o que interessa, galera. Quem vos fala aqui é o Eziel Ribeiro. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E hoje o assunto é polêmico. É um assunto que essa semana realmente foi um burburinho. A gente vai trazer alguns tópicos aqui, algumas marcações de alguns influencers, inclusive Nicolas e outros, mas para que você possa fazer uma análise no final. Então, a última é importantíssima. Então, fique até o final do vídeo, ok? Essa lei vai trazer transtornos para os homens, principalmente, e inclusive para as mulheres, porque já existem relatos, inclusive, que vai ter desemprego em massa, porque quando a empresa ainda é grande, ainda vai tentar, através do seu corpo jurídico e através da personalidade da mulher no qual está ocupando aquele cargo efetivamente, ela vai entender como se comunicar. Mas são coisas absurdas que, de repente, você, sendo o chefe, ou sendo o patrão, ou sendo o gerente de uma mulher mal intencionada, você realmente está perdido. Você, além de ser processado, você pode ser preso de 2 a 5 anos. Então, complicou não somente para os homens, mas também para as mulheres. Então, sem mais delongas, vamos compartilhar nossa tela e trazer aqui alguns vídeos para que você possa analisar melhor sobre esse assunto, tá bom? Forte abraço! Então, vamos lá, vamos partir para o que interessa aqui. Aqui é o vídeo do Nicolas. Eu vou dar uma aumentadinha aqui e vamos... Eu tô quase chamando o Brasil de brasa mesmo. Porque, sinceramente, é desanimador. Eu vou te explicar o porquê. Senado aprova o projeto que equipara misoginia ao racismo. Antes de mais nada, a gente tem que entender o que é misoginia e o que é isso que pode te dar 2 a 5 anos de cadeia e multa. Vamos, portanto, ouvir as especialistas. Mas o que é misoginia? Então, por exemplo, interromper ou duvidar da fala de uma mulher numa reunião, numa conversa, num debate. A mulher tá ali expressando a opinião dela, vem um colega de trabalho, por exemplo, corta a fala no meio. Super misógino. Então, quando vem alguém, um homem, e vem e rouba a nossa voz, interrompe a nossa voz, é de uma violência gigantesca. Então, isso é misoginia. Mais uma definição agora da Globo para poder você entender o que é misoginia. Vocês já ouviram essa frase? Não precisa reagir assim, você está de TPM? Muitas de nós já ouvimos essa e outras variações em situações de desqualificação e desprezo. Isso é misoginia. Ou seja, perguntar para uma mulher se ela está de TPM, duvidar, questionar, tirar a voz dela num debate, vai ser considerado agora crime segundo o Senado Federal. Mas, Nicolas, você então está fazendo esse vídeo porque você quer ter o direito de praticar misoginia? Você não quer ser preso? É só você não cometer misoginia. Simples. Essa lei que foi aprovada no Senado nunca tratou a respeito de agressão, de homicídio contra mulheres. Até mesmo porque todos esses casos já têm punição. Você agredir uma mulher, se você matar uma mulher, se você assediar uma mulher, já tem pena para isso, amigo. E diferentemente da esquerda, eu votei para poder aumentar a penas para crimes hediondos. Agora, a misoginia que eles conceituaram aí, é a misoginia que você viu agora aí. De não poder perguntar para uma mulher se ela tá nervosa porque ela tá de TPM. Então, assim, não subestima a nossa inteligência, não. Porque quem ver esse vídeo aqui até o final vai entender o que eu tô falando e jamais vai ficar do lado da esquerda. Vai por mim. Ou seja, na prática, o que eles estão realmente querendo com essa criminalização da misoginia não é uma ação concreta contra, por exemplo, estupradores, contra criminosos, contra homens que batem em mulher, contra homens que cometem latrocínio, contra abuso sexual. Não. É um instrumento de lei extremamente subjetivo para poder realmente silenciar as outras pessoas, inclusive mulheres. Ou você... Então, o que acontece? A subjetividade, ela dá abertura para várias interpretações. E aí a gente fica como numa situação dessa? Nós, homens, eu particularmente sou casado já há 13 anos, e se Deus o livre, me separar, porque eu amo minha esposa me ama, a gente vive um casamento maravilhoso, mas se a gente se separar, cara, eu não vou atrás de mulher sem, no mínimo, ter um histórico. E é por isso que a gente vê essa quantidade de gente aí. Eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho. Espere, se você está gostando do conteúdo, fique até o final, porque eu vou separar aqui alguns trechos maravilhosos para que você possa concluir fazer a sua análise a respeito desse assunto. Você, homem, que é casado, inclusive, e que não está assediando ninguém, você vai ter que pensar 2 vezes se uma mulher estiver precisando de uma ajuda na rua, na academia, no supermercado, porque com essa alteração ainda piorou, que chega ao ponto de você não poder discutir, entre aspas, de maneira saudável, debater uma ideia que você pode ser acusado de misoginia. Então, é complicado. Vamos continuar aqui. Vocês não lembram de quando a Eka Hilton, que é um homem biológico, estava na comissão da mulher xingando uma outra mulher? Só que pode, né? Porque ela era uma mulher de direita. Por favor. Olha isso.
Pelo menos ela é. E aí, como é que fica a situação agora? Agora não basta você só duvidar, discordar, perguntar se está de TPM que você vai preso. Agora, se você fizer isso com um homem biológico, que é um trans, você também vai preso? Hoje no Brasil você não consegue debater a definição do que é uma mulher sem sofrer o risco de ir para a cadeia e ser processado. Você acha mesmo que eles estão preocupados com as mulheres ou preocupados em controlar o que pode ou não ser dito? Inclusive, a Erika Hilton, mesmo do vídeo, chamou as mulheres de imbecis. E aí uma ONG feminista foi e processou ela. Então, nesses casos, o que vai acontecer? Quando, tipo, uma mulher processa um trans ou uma mulher processa uma mulher. Então, para de ser enganado, porque a lei que foi aprovada ontem no Senado não tem nada a ver com proteção às mulheres, nada a ver. Até mesmo porque você não vai ver nenhum pior de ataque contra esse cara aqui, ó. Só assisti meio tempo porque era muita mulher diz-Lula sobre ver a Copa Feminina com ministras. O Nine pode, né? Ele pode falar isso. E falar outras coisas também, né? Eu coloquei isso aqui para facilitar a audição do vídeo que está sendo posto aqui agora. Mas, enfim, é complicadíssimo. É muito complicado. Deixa eu dar um ESC. Vamos lá, a gente vai mostrar agora esse vídeo aqui. Prestem bastante atenção. A palavra do homem vale menos que a palavra da mulher. A mulher diz que você fez tal coisa, você perde o emprego, você padece no tribunal da internet, é difamado e depois não tem reparação nenhuma. Como aconteceu aqui no caso Mari Ferrer. O André foi acusado de estupro. Os laudos, os documentos, a perícia, os vídeos mostraram que o André não estuprou Mari Ferrer. Mari Ferrer ganhou como honra uma lei em seu nome. E o André Aranha, nada, nenhuma reparação, nenhum dano moral. Até os juízes e advogados foram envolvidos no processo dessa fake news. As pessoas têm medo de falar isso. Não é possível mais. Escuta, como é que você vai viver? Como é que os jovens vão viver a sua vida? Como você vai arrumar uma namorada? Se você não pode abordar uma mulher, se você não pode passar uma cantada numa mulher, como é que você vai construir família? Dizem que até tem uma questão agora que se você, por exemplo, conhecer uma namorada num barzinho, aí, uma menina num barzinho. Ah, gostei tanto dela, coloquei ela dentro da minha casa. Tá lá um mês comigo. E aí, se ela falar que você agrediu ela pode até mentir, parece que a justiça te coloca você pra fora de casa. Corre o risco de você perder medida protetiva. Se a pessoa está instalada na tua casa, e ela pediu uma medida protetiva contra você, e no Brasil as medidas protetivas são concedidas 98%, ainda tem. É claro que em alguns casos, sim, tem que haver, né? Mas você vai conceder uma medida protetiva, o cara tem que ficar longe da sua própria residência. Eu já vi casos, que eu não posso falar que é sigiloso, né? Mas eu tenho um amigo juiz que me mostrou o caso que a vizinha brigou, as duas vizinhas de porta brigaram. Aí a vizinha alegou que tinha sofrido violência e que tinha um caso com o marido da outra e pediu medida protetiva para tirar o cara da casa dele. Entendeu? Você teve que sair da sua casa, ficou longe da sua família, você não pode ficar com a sua esposa porque a vizinha pediu uma medida protetiva e o apartamento é um do lado do outro. Nossa. Eu já vi filha pedindo medida protetiva contra o pai porque o pai não deixava namorar aos 14 anos, porque o pai não deixava fazer transição de gênero aos 13. Então, não é que não deve existir mecanismos de proteção do indivíduo, qualquer indivíduo vítima de violência. Os dados do governo Lula, não é do governo Bolsonaro, o próprio governo Lula divulgou os dados do Disque Denúncia, onde os maiores agressores de crianças e adolescentes são as mulheres. As mulheres se vingam do cônjuge maltratando criança e adolescente. Todo mundo conhece uma história dessa, pelo amor de Deus. Lá na literatura, a Medeia não tacou fogo, na mitologia grega, não tacou fogo na amante e nos próprios filhos, e não sei mais quem, metade do mundo por causa de um caso de traição. Sim. As mulheres se vingam. Você vê o caso do menino Juan, a menina pegou o menino Juan da guarda do pai, se uniu com outra mulher, esquartejaram o menino, depois de decepar o pênis dele com uma faca, de cozinha, cara. Então, assim, como é que você olha para o caso desse de violência e diz que a violência acontece só contra mulheres, só contra meninas, e que a mulher não é uma potencial agressora? A mulher tem dentro de si o mesmo instinto de agressividade que o homem, o mesmo espírito pecador que o homem. A diferença é que, ciente de seus métodos limitados, eu não posso sair no soco contigo, né? Então eu vou terrorizar a tua vida de outra forma. Como é que eu vou terrorizar a tua vida? Psicologicamente, financeiramente, vou tomar, se você é concursado, vou atrapalhar seu concurso, vou meter um pai em você. E assim vai, sucessivamente. Então, não é que a mulher é menos má que o homem. A maldade só se manifesta de maneira compatível com as... Ela disse tudo aqui. Então, olha os pontos. A pessoa não vai conseguir mais chegar numa mulher para paquerar, para namorar, para noivar. Já está complicado, e com essa lei pior ainda. Então, o que eu quero chamar a atenção de você, inscrito no nosso canal, ou se você caiu aqui e está assistindo esse vídeo até esse exato momento, é a sua análise. Compartilha, comenta, diz o que você acha disso. A gente aqui, como ela mesma falou, a gente tem que haver medidas, leis protetivas, mas para ambas as partes. Né? Então, isso é um fato e a gente precisa analisar. Gente, muito obrigado. Se curtiu o vídeo, dá aquele joinha, comenta, compartilha. E se gostou, se inscreve no canal, tá bom?
Forte abraço. Valeu, muito obrigado mesmo.